Existem lugares no mundo onde o tempo parou, onde rituais ancestrais que você consideraria impossíveis ainda acontecem, onde tribos vivem exatamente como viviam há 1000 anos. Papua Nova Guiné é um desses lugares. E o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre os limites da experiência humana. Este não é mais um documentário superficial. Isto é Papua Nova Guiné sem filtros. Segunda maior ilha do mundo. Mais de 800 línguas diferentes. Mais diversidade linguística do que toda a Europa. Mas não é isso que torna este lugar extraordinário. É o isolamento. Durante milênios, centenas de tribos evoluíram completamente separadas umas das outras. Vales profundos, montanhas impenetráveis, florestas tão densas que a luz do sol mal toca o chão. Cada vale desenvolveu sua própria cultura, seus próprios deuses, seus próprios rituais. E alguns desses rituais são absolutamente extremos. Fato 1. Práticas funerárias que desafiavam a imaginação. Até meados do século XX, dezenas de tribos praticavam rituais funerários que hoje consideraríamos impensáveis. Os Fore acreditavam que consumir os restos mortais de seus entes queridos era a forma mais digna de honrá-los. Permitir que o corpo apodrecesse era considerado desrespeitoso. O problema? Isso causou uma doença neurológica chamada Kuru, transmitida através desses rituais. Nos anos 1950, afetou milhares de pessoas antes que antropólogos e médicos entendessem a conexão. A doença praticamente desapareceu quando essas práticas foram abandonadas. Fato 2. Mumificação por fumaça, preservando ancestrais sobre o fogo. No altiplano, a tribo Anga não enterra seus falecidos. Eles os mumificam, com fumaça. Durante meses, o corpo fica suspenso sobre uma fogueira constantemente acesa. A fumaça desidrata lentamente os tecidos, preservando o corpo de forma assustadoramente perfeita. Esses corpos mumificados ficam em penhascos, olhando para as aldeias, protegendo os vivos. Alguns têm centenas de anos, ainda reconhecíveis, ainda presentes. Os Anga acreditam que enquanto você puder ver seu ancestral, ele ainda está cuidando de você. Fato 3. Iniciação masculina através de provações extremas. Em várias tribos, um menino não se torna homem sem passar por provações intensas. A tribo Sambia tem um dos rituais de iniciação mais rigorosos já documentados. Meninos de 7 anos são separados das mães e levados para a floresta. Lá, são submetidos a sangramento nasal forçado. Varas são inseridas pelo nariz até sangrarem abundantemente. O sangue considerado feminino deve ser expulso para que o menino se torne homem. Isso acontece repetidamente. É apenas o começo de um processo de anos que transforma meninos em guerreiros através de rituais que antropólogos ainda estudam com fascínio e preocupação. Fato 4. Rituais de passagem que desafiam a compreensão ocidental. Prepare-se. Isto é antropologicamente documentado, mas culturalmente perturbador. Nessa mesma tribo, acredita-se que meninos não desenvolvem naturalmente as características necessárias para se tornarem guerreiros. Então, durante anos de iniciação, passam por rituais envolvendo homens mais velhos que transfeririam força masculina. Isto foi documentado por antropólogos nos anos 1970 e 80. Na cosmologia sâmbia, esses rituais transformam meninos em guerreiros. É considerado absolutamente essencial dentro daquela visão de mundo. Completamente normal para eles, completamente chocante para nós. Fato 5. O destino das viúvas em algumas tribos. Em algumas regiões, quando um homem falecia, sua viúva enfrentava um destino terrível, não como punição, como dever. A lógica era direta. Uma esposa deveria acompanhar o marido. Geralmente, um parente realizava o ato. Isso continuou até os anos 1960, em áreas remotas. Mulheres sabiam que, se casassem, poderiam enfrentar esse destino quando seus maridos falecessem. E ainda assim, se casavam, porque era a ordem natural das coisas dentro daquela cosmologia. Fato 6. Guerras tribais com regras próprias. Guerra tribal em Papua Nova Guiné
Não era como guerra moderna. Era ritualizada, pessoal e incrivelmente intensa. Tribos vizinhas lutavam por território, por vingança, por status. Quando você derrotava um inimigo de forma definitiva, não parava aí. Partes do corpo eram levadas como troféus. Crânios eram especialmente valorizados. Algumas tribos perfuravam o septo nasal dos inimigos caídos e os usavam como ornamentos. Ossos eram transformados em ferramentas e armas. Você literalmente carregava seus inimigos como símbolo de poder. Fato 7. A tribo Korovai e suas casas na árvore, fugindo de ameaças invisíveis. A tribo Korovai vive em casas nas árvores, não cabanas simples, estruturas completas construídas a 10, 15 até 40 metros de altura. Por quê? Para escapar de espíritos malignos que acreditam vagar pelo chão da floresta. Eles acreditam que espíritos de feiticeiros, Kakuá, podem entrar em pessoas e consumi-las de dentro para fora. A única proteção é a altura. Então famílias inteiras vivem balançando nas copas das árvores, acessíveis apenas por escadas precárias de cipó. E quando identificam um Kakuá? Antes de continuar, eu preciso saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Quero saber se tem alguém de São Paulo, do Rio, de Portugal ou de qualquer outro canto do mundo acompanhando essas histórias insanas. E se você está curtindo esse conteúdo sem filtros, sem censura, mostrando o mundo real como ele é, deixa aquele like agora. Inscreve-se no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago documentários assim, sobre lugares e culturas que vão explodir sua cabeça. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Fato 8. Acusações de feitiçaria. Justiça tribal letal. Quando alguém adoece misteriosamente, a tribo busca o Kakuá responsável, geralmente através de sonhos ou sinais. Uma vez identificado, o acusado enfrenta consequências extremas. Não há julgamento, não há defesa. E em algumas ocasiões históricas, práticas funerárias especiais eram aplicadas para destruir o espírito maligno completamente. Isso ainda acontece em áreas remotas. Em anos recentes, mulheres acusadas de feitiçaria foram atacadas publicamente. Papua Nova Guiné oficialmente criminalizou essas práticas, mas nas montanhas, longe de qualquer lei, as tradições persistem de formas preocupantes. Fato 9. Pagamento de noivas com porcos e conchas, mas com condições severas. Papua requer pagamento substancial. Porcos, conchas especiais, às vezes terra, mas há aspectos perturbadores. Se uma mulher não pode ter filhos, a família dela deve devolver o pagamento. E em casos extremos, se uma esposa comete adultério, as consequências podem ser fatais em áreas remotas onde a justiça tribal supera a lei nacional. Fato 10. O mercado de partes de albinos, superstição mortal. Em algumas regiões de Papua Nova Guiné, existe uma crença aterrorizante. Partes de pessoas albinas possuem poderes mágicos. Ossos, cabelos, tudo é considerado valioso para rituais de riqueza e poder. Isso criou um mercado sombrio. Pessoas albinas vivem com medo constante. Algumas foram sequestradas, outras não sobreviveram. O governo luta contra isso, mas a superstição é profunda, enraizada em séculos de tradição. Fato 11. A tribo Huli e suas perucas cerimoniais de cabelo humano. A tribo Huli é famosa por algo peculiarmente específico, suas perucas elaboradas. Mas não são perucas comuns. São feitas do próprio cabelo dos homens, cultivado por anos, cortado cerimonialmente e moldado em estruturas elaboradas decoradas com penas de aves do paraíso. Esses homens são chamados de Huli Wigmen. Eles passam meses em isolamento, deixando o cabelo crescer, preparando-se espiritualmente. O cabelo não é apenas estético, é poder, é conexão com o divino. Fato 12. Línguas morrem mais rápido aqui do que em qualquer lugar do mundo. Papua Nova Guiné está perdendo sua diversidade linguística rapidamente. Das mais de 800 línguas, dezenas têm menos de 1000 falantes. Algumas têm menos de 100. Quando os últimos falantes partem, milênios de conhecimento desaparecem,
rituais esquecidos, histórias perdidas, cosmologias inteiras que ninguém mais entende. A modernidade está chegando. Escolas ensinam inglês. Jovens vão para as cidades e, quando retornam, não lembram as canções. Não conhecem os rituais. As tradições, mesmo as extremas, estão desaparecendo. Fato 13. Mineração moderna versus território sagrado. Um conflito explosivo. Grandes empresas mineradoras descobriram que Papua Nova Guiné é extremamente rica em ouro, cobre e gás natural. O problema? As minas estão em territórios tribais sagrados. Tribos inteiras foram deslocadas, rios poluídos, florestas destruídas. E quando as tribos protestam, são reprimidas. Às vezes de forma agressiva. Em 2020, protestos contra a mina Porgera resultaram em confrontos sérios, alegações graves contra as seguranças da mina, destruição de aldeias. E o governo frequentemente apoia as empresas. O dinheiro fala mais alto que tradições milenares. Fato 14. O último lugar na Terra onde tribos não contatadas ainda existem. Existem ainda tribos em Papua Nova Guiné que nunca tiveram contato com o mundo exterior. Vivem em vales tão remotos que nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum missionário jamais os alcançou. Eles não sabem sobre a internet, carros, aviões voando acima deles. Para eles, o universo é aquele vale, aquela floresta, aqueles espíritos. E há um debate. Devemos contatá-los? Trazê-los para a civilização? Ou deixá-los em paz? Porque cada vez que fazemos contato, doenças chegam, culturas colapsam, e algo antigo, algo que existiu por milênios, desaparece para sempre. Papua Nova Guiné nos força a confrontar uma questão incômoda. O que é civilização? O que é barbárie? Nós olhamos para esses rituais e sentimos desconforto profundo. Práticas funerárias extremas, destinos terríveis para viúvas, acusações de feitiçaria com consequências fatais. Como podem fazer isso? Mas eles olham para nós e veem algo igualmente perturbador. Sociedades onde abandonamos nossos idosos em instituições, onde conflitos industriais tiraram milhões de vidas, onde destruímos o planeta inteiro por lucro. Quem está certo? A verdade desconfortável é que todas as culturas têm seus rituais extremos. Todas as sociedades têm práticas que outros consideram inaceitáveis. A diferença é apenas a forma. Papua Nova Guiné é um espelho, um reflexo do que a humanidade é quando isolada, quando forçada a criar suas próprias respostas para as grandes questões. E essas respostas nem sempre são bonitas, mas são humanas, profundamente, perturbadoramente, inegavelmente humanas. E aí, conseguiu assistir até o final? Isso mostra que você não tem medo de ver o mundo como ele realmente é. E se esse vídeo te impactou, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, deixa aquele like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, querem conhecer a verdade sem filtros. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago documentários sobre os lugares mais extremos, as culturas mais fascinantes e os segredos que o mundo não quer que você saiba. Terceiro, olha na sua tela agora. Tá vendo esses vídeos aparecendo aí? Clica neles. Tenho documentários sobre tribos isoladas da Amazônia, rituais africanos que vão te deixar de boca aberta e lugares tão perigosos que poucos tiveram coragem de filmar. E não esquece de me contar nos comentários. Qual desses 15 fatos te chocou mais? E de qual cidade você está assistindo? Vamos criar uma comunidade global de pessoas que não têm medo da verdade. Até o próximo Território Proibido. E lembra, o mundo é muito mais estranho do que você imagina.